Rezo a Deus para que seu secretário de governo, Marcos Rubio, ouça esta mensagem e a faça chegar até ele. Já que ouvi dizer que seu secretário de governo é crente no Senhor, é cristão, e tomara que ele faça esse vídeo chegar até ele. Vamos tentar enviar para ele por e-mail ou algo assim para que a mensagem chegue até ele, porque o motivo deste vídeo é transmitir uma palavra que o Senhor me deu. Digo, quem sou eu? Não importa. O que importa é a mensagem. Muita gente me conhece por ter profetizado a vitória de Donald Trump em 2022 e por ter profetizado os 3 atentados de maneira exata e até mesmo com anos de antecedência. Deus me revelou um ataque, mas não como você imagina. Não da maneira que eu disse que viriam com armas, como muitas pessoas falaram, e que depois Deus iria cobrar dele o porquê disso, que tirariam a vida dele. Não, não é assim. Deus vai proteger esse homem. Mas, no entanto, Deus realmente me mostrou um ataque. Ouça bem, mas era um ataque à saúde. E a mensagem é que esse mandatário deve cuidar da sua saúde, porque Deus me mostrou um ataque à saúde. E eu vi, literalmente, como o inimigo estava rondando ele para atacar fortemente a sua saúde. E especificamente o seu coração. Mas Deus já tinha me mostrado isso no ano passado, no começo, porque ele tem que cuidar até de quem come com ele. Deus realmente me mostrou um ataque à saúde dele, especialmente no cérebro e no coração. Precisamos orar por esse mandatário, pois Deus me revelou esse ataque. Quando profetizei a vitória do presidente Donald Trump, Deus o colocou para cumprir profecias apocalípticas. Foi o que o Senhor me disse. Shalom Ubraha. Hoje você precisa ouvir a mensagem que o Senhor me deu para o presidente Donald Trump. É uma mensagem que o Senhor me escreveu e revelou há algum tempo atrás. E oro a Deus para que cada pessoa que vai assistir a este vídeo o escute. E ore pelo mandatário da atual potência dos Estados Unidos. Eu principalmente oro por esse homem, já que o Senhor me permitiu ver tudo o que tem acontecido com ele. Porque ele é como uma espécie de rei Ciro neste tempo. E bom, pois alguém, Deus, tem que escolher para cumprir sua palavra e seu plano. Vocês foram testemunhas de que quando profetizamos que ele iria ganhar. Pois também profetizamos que ele é escolhido para cumprir profecias apocalípticas. Bom, vou ser direto e conciso no que o Senhor me mostrou. É algo um pouco perigoso, mas é por isso que peço que oremos por ele. Eu oro a Deus para que seu secretário de governo, Marcos Rubio, ouça esta mensagem e a transmita para ele. Já que ouvi dizer que seu secretário de governo é crente, ele acredita no Senhor, é cristão. E tomara que ele faça esse vídeo chegar até ele. Vamos tentar enviar para ele por e-mail ou algo assim para que a mensagem chegue até ele. Já que o motivo deste vídeo é trazer uma palavra, que o Senhor me deu uma profecia, que Deus falou comigo como sempre fez. Quem sou eu? Não importa, o que importa é a mensagem. Muita gente me conhece por ter profetizado o triunfo de Donald Trump em 2022 e por ter profetizado os 3 atentados de maneira exata e até mesmo com anos de antecedência. Que tentaram fazer com ele? O quê? Esses 3 ataques que tentaram cometer contra o presidente Trump alguns anos atrás. Também conhecido por profetizar em 2020 o ataque ao Capitólio. Igualmente por profetizar o que Deus me mostrou sobre a saúde dele. Por isso, oro a Deus para que aqueles que ouvirem isso, orem pelo presidente Donald Trump. Muita gente está me enviando vídeos e dizendo que há um profeta, é que tem não sei quem, é que acham que podem atacá-lo de novo. Deus me mostrou um ataque, mas não da maneira que você pensa, não da maneira que muitas pessoas disseram com armas, e que depois Deus vai cobrar dele. E por que isso que tiraram a vida dele? Não, não é assim. Deus vai guardar esse homem, mas no entanto, Deus realmente me mostrou um ataque. Ouça bem.
mas era de saúde, e a mensagem é que esse mandatário deve cuidar da sua saúde. Porque Deus me mostrou um ataque de saúde e eu vi literalmente como o inimigo estava rondando ele para atacar fortemente sua saúde, especificamente o coração dele. Ouvi dizer que foi detectada uma doença nele e por isso há muitas teorias conspiratórias. Por isso às vezes aparecem marcas nos pulsos dele. Mas Deus já tinha me mostrado isso no ano passado, no começo, quando a imprensa ainda não tinha vazado nada. Vocês podem ver os vídeos, eles se chamam Profecias para o ano de 2026. Nesses vídeos eu falo sobre como Deus me mostrou que ele seria atacado e que iria vazar uma doença que estava afligindo o atual mandatário Donald Trump. E desta vez, estou dizendo que Deus me deu a mensagem de que ele precisa cuidar da sua saúde. Ele precisa cuidar da sua saúde, porque ainda precisa cuidar de quem come, precisa cuidar do que faz. No que diz respeito ao seu cotidiano, porque Deus realmente me mostrou um ataque à sua saúde. E especificamente, eu vi o cérebro e vi o coração. Então, temos que orar por ele, temos que orar por esse governante, porque Deus realmente me mostrou um ataque. Quando profetizei que o presidente Donald Trump iria ganhar, Deus o colocou para cumprir profecias apocalípticas. Foi isso que o Senhor me disse. Permito que ele vença para que se cumpram as profecias finais. E ele será um dos usados de Daniel. Capítulo 7, sobre o qual já falei. Você já ouviu, não é, sobre o rei do sul, o rei do norte? O rei que começa a cumprir essa profecia. E uma das coisas que o Senhor tinha me dito é que a elite iria se voltar contra ele, porque ele iria mexer em pontos, ele iria tocar em coisas que não iriam agradar a elite. Por isso, ele iria atrasar os planos da elite para a vinda do anticristo, para dar as boas-vindas ao anticristo. Então, o que Deus vai usar esse homem para fazer? Literalmente, a elite iria sofrer atrasos. Então, eles iriam tentar atacá-lo. Mas nesse mesmo vídeo, eu também digo que, se ele não cumprir o que o Senhor mandou ele fazer, se não cumprir as coisas que o Senhor colocou em seu coração, então, literalmente, o próprio Senhor o entregaria. E eu oro a Deus para que Deus tenha misericórdia, o mandatário. Eu choro a Deus para que Deus o guarde, para que o Senhor o cubra. Já demos mais de 400 profecias mundiais, e tanto os Estados Unidos como a Ásia, como a África, como a Europa e a América foram testemunhas das profecias que Deus nos deu e que se cumpriram. Desde o ano de 2020, temos profetizado com exatidão, com nome, com sobrenome, com data, com endereço, com local, e desta vez eu oro a Deus para que esta mensagem realmente chegue ao mandatário. Conheci alguns irmãos, o que é? Prometi fazer chegar a mensagem a uma pessoa que trabalha com o mandatário. Não, na verdade, não sei se fizeram isso. Perdi contato com eles, mas eu sei que essa mensagem vai chegar. Eu sei que a mensagem vai chegar, porque sei que o mandatário tem pessoas que falam espanhol perto dele. E sim, vão passar a mensagem para ele, e sei que são pessoas de fé. Vocês conhecem a trajetória ministerial? Quantas coisas o Senhor já fez através do profético? Profetizamos a libertação da Venezuela. De forma exata, com o nome da operação, detalhes específicos como viriam, detalhes específicos de como seria, e os navios, os aviões, que Maduro sairia preso, e tudo aconteceu de forma exata, de forma detalhada. O nome da operação e Lança do Sul. Rainha do Sul, perdão. Tudo foi feito de maneira. Deus me falou de maneira exata. A guerra de Israel, o ataque do Hamas. Bem, são muitas profecias que não. Não vou falar aqui porque são mais de 400, então se eu começar, não termino. Sempre damos a glória a Deus.
E só quero que saibam que desde o ataque ao Capitólio, ou seja, do que aconteceu no Capitólio, o Senhor tem me usado, tem falado comigo, tem me revelado as coisas de forma exata. Assim como Deus me mostrou coisas muito específicas sobre o Senhor presidente, que depois aconteceram com o Senhor. E estão documentadas, como volto a repetir, as 3 tentativas contra o Senhor, os 3 ataques que o Senhor já havia me falado, e o caso do Capitólio, novamente repito, e também sobre a sua saúde. Antes que todas essas teorias da conspiração fossem divulgadas e antes que a imprensa repercutisse, de que o Senhor sofria de acúmulo de algum líquido retido. Deus já havia me avisado que isso vazaria. Vejo algo sobre a saúde de Trump vazando e Deus pede que eu o alerte para se cuidar. Venho dizendo isso desde o ano passado. Não vou te dizer que será outro ataque e depois dizer que vi que Deus culpava o povo. Não, Deus me diz para orarmos porque Ele, o ataque espiritual que eu vi contra você, presidente Donald Trump, é sobre a saúde. Sabe, vou ser mais claro. O inimigo queria atacar o cérebro e o coração dele. Na verdade, eu vi isso na visão, ele segurando o coração. Trump segurava o coração, como se estivesse doendo. Então eu clamo a Deus para que tenha misericórdia. Outra profecia que se cumpriu, que demos sobre o Senhor, é a profecia da perseguição que fizeram contra o Senhor, onde queriam levá-lo cativo, todos aqueles juízes. Essa perseguição nós profetizamos em 2022. Outra profecia que profetizamos sobre o Senhor. Quando profetizamos que o Senhor iria ganhar a presidência, que Deus falou comigo, eu o vi em uma visão parado na frente de um botão vermelho. E esse botão tinha o desenho de um míssil. E ali se cumpriu o momento tenso que foi vivido contra o Irã, não contra a Síria, contra a Síria. Sabe quando? Quando os ayatolás falaram e estavam enriquecendo sua força nuclear debaixo da terra. E o mundo estava em suspense, ninguém sabia. Trump disse, vou falar uma semana depois e decidirei o que vamos fazer. E o mundo estava em suspense. Foi isso que disse na profecia. Quando ele ganhou, vi ele diante de um míssil e alguém lhe dizendo, aperte o botão. E ele ficava pensativo, faço ou não faço? Eu oro a Deus para que a mensagem chegue, sabe? Deus tem falado comigo de maneira exata sobre o Senhor. Eu fui a pessoa que falou mais claramente com o Senhor em relação ao nível de profecia. E que fique claro que estou apenas advertindo sobre a mensagem que Deus me deu neste vídeo. E tomara que o Senhor possa ouvir isso. Eu estou lhe enviando esta mensagem. Sim, chegou ao Ben. Se não chegou ao como profeta, eu lavo as minhas mãos. Por quê? Eu só disse o que Deus me mostrou, o que vi em uma visão e o que Deus me disse. Diga ao presidente Donald Trump como profeta, e é isso que é. Estou apenas comunicando a mensagem. Agora eu lavo as minhas mãos. Sim, eu vou ouvir. Eu sei que vou ouvir, pois Deus fará a mensagem chegar até ele. Como ele disse, alcançar muitas pessoas. Deus fará essa mensagem chegar a ele. Muita gente me dizia, por que você não faz a mensagem chegar às pessoas sobre as quais você profetiza, senhores? A gente dá a mensagem e quem quer ouvir, ouve. E quem não quer ouvir, simplesmente não vai ouvir. Quem é que precisa da mensagem? Não sou eu, e sim a pessoa para quem Deus está falando. Então, a mensagem, obviamente, sempre vai chegar porque Deus se encarrega de que ela chegue. Agora, a mensagem é como Deus disse a Isaías. Quem creu em nossa mensagem? Quem creu em nosso anúncio? Você está entendendo? Sabe o que eu te digo? Não, porque você não faz a mensagem chegar até ele. Você só fala por aqui, pelas redes. Obviamente é por aqui para que a mensagem chegue.
eu tenho que falar para que se torne público o que Deus está me mostrando. Isso era o que Isaías fazia, o que Jeremias fazia, o que os profetas faziam. Pode ter certeza de que eu sigo a mesma linha dos profetas. Eu não saio da Bíblia. Agora, a questão é, quem acreditou na nossa mensagem? Quem acreditou na nossa mensagem? Quero que as pessoas me respondam, pois nem todos que creem acreditam em nossa mensagem. Até que chega na catástrofe e dizem, é verdade, um profeta falou isso. Um profeta. Ele disse isso porque não acreditaram em Deus e esperaram o momento da desgraça, irmão, da catástrofe, para acreditar. Porque o ser humano é assim. Acredita depois que as coisas acontecem, né? Dizem, é verdade, eu vi o vídeo, por que esperar as coisas acontecerem? Poderiam ter sido evitadas orando, clamando a Deus e se humilhando diante do Senhor. Eu sei, irmão, que Trump é uma pessoa que crê em Deus. E eu oro a Deus para que o Senhor o guarde e o cubra. Deus quer que o povo de Deus ore por esse governante, que o cubra com suas orações. Porque foi isso que eu vi, senhores. Eu não posso me unir ao que outras pessoas dizem por aí. Quando é mentira, quando o que Deus me mostra, meu irmão, é outra coisa. E muita gente depois sai falando, irmão, depois que as coisas acontecem, sabe? Nós falamos antes que aconteça. E para mim não é surpresa, porque, repito, você já viu todas as coisas que profetizamos com antecedência e de forma exata sobre o mandatário Trump. E agora, irmão, estou mais uma vez falando para que, quando essa notícia vazar, não digam, isso aí já se sabia, ou não, esses caras. Estou falando algo muito forte e muito comprometedor, porque quando isso acontecer, eu sei o que pode acontecer agora. Por isso Deus manda o povo orar, por isso Deus manda o povo orar, clamar, por isso Deus manda o povo cobri-lo em oração. Irmão, é um ataque que o inimigo vai tentar realizar, mas o povo de Deus tem que orar, irmão. O povo de Deus tem que orar. Há um cerco de anjos sobre esse mandatário, mas vi em branco, irmão, a saúde dele. Bem branco, irmão, a saúde dele, que Deus tenha misericórdia dele, irmãos, e o cubra com seu sangue. Mas eu tenho que dizer o que Deus me falou igualmente, irmão. Como tenho falado em muitos lugares, muitos presidentes, profetizamos, irmão, a vitória de mais de 10 presidentes. Mas tem que se cumprir o que Deus me falou, o que Deus me disse. Sabe? Tenho que ser claro e exato com o que Deus está me dizendo. Digo, o que Ele quer é que nos levantemos, que creiamos em Deus, e é o tempo de Deus para muitas nações, para muitos lugares. Não podemos ficar calados, porque vive Jeová, que tudo o que Deus falou vai acontecer, vai ocorrer ao pé da letra, como vocês têm sido testemunhas de todas as coisas que Deus me mostrou. Isso foi o que vi em visão, o que pude ver em uma visão, e Deus me dizia, alerte o presidente Donald Trump, alerte-o e peça ao povo para orar por ele, para clamar pela vida dele. Para que eu possa ter misericórdia dele. Irmãos e irmãs, estamos nos últimos dias. Deus está chamando o seu povo para se santificar no que me diz respeito. Vou continuar comunicando a mensagem de Deus de salvação, continuarei comunicando a mensagem. Note que por trás de cada profecia há uma mensagem de arrependimento em cada profecia que Deus me dá. Uma mensagem de voltem-se para Deus, de busquem ao Senhor. Arrependam-se dos maus caminhos, vocês que estão nos maus caminhos. Orienta o ímpio e o injusto a deixarem seus caminhos e pensamentos, voltando-se para Deus, que será misericordioso, e Ele o perdoará.
Note que por trás de cada mensagem profética que se cumpre, há uma mensagem de alerta, porque ninguém vai ter desculpa. E eu volto e repito e te digo como Deus, ele perguntou a Isaías: quem creu em nossa mensagem e sobre quem se manifestou o braço de Jeová? Eu te disse, irmão, que os que crerem serão salvos e os que não, infelizmente. Infelizmente, irmão, vão passar, vão ser esquecidos. Sabe o que Deus está falando às nações? O que Deus está falando às pessoas? Porque eu estou consciente de que nem todo mundo vai acreditar, porque há pessoas que o próprio Deus permitiu que Satanás cegasse o entendimento delas. Para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam, porque por serem incrédulos, a Bíblia diz isso. Que o príncipe deste século lhe cegou o entendimento. Aos incrédulos, mas eu sei que há um povo que é crédulo, que é de fé, um povo que ora, um povo que é semente de Cristo. E que ainda não dobrou os joelhos, o povo de Deus, a igreja de Cristo. É tempo, irmão, de hoje, mais do que nunca, nos santificarmos, crer em Jeová e seguir o caminho antigo. No meio de caminhos onde a elite, irmão, programa pessoas, onde a elite tem gente para fazer o trabalho sujo deles, para doutrinar as mentes. Por meio de shows, filmes, séries, tomadas em níveis sociais e até mesmo no meio da política. Mas é aqui, irmão, que Deus não tomará o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Fique tranquilo, pois na hora da prova, Deus protegerá os seus. Você verá que cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas a você não atingirão. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 ao outro lado, mas não chegarão a você. Porque o povo de Deus, o Senhor se encarrega de guardá-lo com sua mão poderosa, com sua mão santa. Vive Jeová! O que estou dizendo, irmão, vai se cumprir. E oro a Deus para que Ele tenha misericórdia desse mandatário, que Deus o cubra. Eu recebo muitas revelações compartilhadas pelo Senhor sobre pessoas muito importantes no mundo e sobre todas as pessoas. Irmão, só preciso ver uma pessoa para que Deus me mostre e me revele, ou às vezes só preciso clamar? Senhor, fala comigo sobre fulano. Jeremias 333, clama a mim, e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que ainda não conheces. Isso basta para que Deus me revele, por meio do seu Espírito Santo, as coisas que vão acontecer, para que Deus me as revele. Para que a igreja seja edificada por meio das coisas que o Senhor está me mostrando e para a exortação das nações. E do povo de Deus, porque para isso o Senhor me entregou o profético, para edificar quantas pessoas são edificadas. Cada vez que Deus me mostra uma catástrofe, um desastre que vai deixar centenas e dezenas de mortos em suas nações. E eles se apercebem. Oro a Deus para que tenha misericórdia, oro a Deus para que tenha piedade. Várias vezes estivemos diante de tempos como estes, não porque eu diga, mas porque diz: fale-me de fulano Jeremias. No porque te lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia. E não nem é se é para. Es el tiempo, no mañana, pues es ahora. Es ahora porque se aproximan. A misericórdia, a Deus. Temos que orar e temos que clamar pelas nossas nações, pelos nossos presidentes, pelas nossas... para fale comigo, clame a mim, pelos nossos presidentes, pelas nossas autoridades, por Deus. Ele me mostrou, não foi nada bom. Você sabe que não sou um João dos que vem, não porque Deus mostrou ou tive piedade. Nada disso, irmão. Você tem sido testemunha do que vem a seguir em nossos conteúdos. Sabem, o Fale Comigo
da precisão com que o Senhor nos fala. Agora eu deixo sobre vocês o que está prestes a acontecer. Orem, porque se vocês não orarem as coisas, Ele te responde. E não é só porque seja agora, irmão, mas desde sempre. Cada vez que Deus me mostra algo ou mostra algo para alguém, Ele diz, eu te mostrarei. E essa pessoa avisa, e você não ora como você deveria orar. Você é uma pessoa que Deus colocou para orar, para que as misericórdias não passem, para que Deus tenha piedade. Esse líquido vital será cobrado de você. Então, como povo de Deus, é hora de entender. É hora de que eu te guarde. Ore por Donald Trump, ore pelos Estados Unidos, ore por mim. Deus te abençoe e guarde. Espero que esta mensagem chegue ao presidente dos Estados Unidos. Foi a visão que Deus me deu, ou ao seu secretário, Marco Rubio. Seja um trecho que vai ser feito, fale comigo daqui, ou o vídeo completo, se fulano Jeremias não conhece, e para que entendam o que Deus me mostrou. Deus te abençoe. Deus te guarde. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém piedoso. Deus, fala comigo, responde e eu te mostrarei coisas que você, irmão, pegue um trecho deste vídeo e tenha piedade. Quero que você, irmão, pegue um trecho deste vídeo e fale sobre isso com o secretário de Estado, Marco Rubio, ou até mesmo com o presidente Donald Trump. Por favor, envie o vídeo, compartilhe, envie para eles, para o fulano Jeremias. O al mismo presidente Donald Trump. Por favor. Deus te abençoe, Deus te guarde. Siga minha conta no Facebook para oração pro profeta Dione de la Rosa. Siga minha conta no Instagram para oração pro profeta Dione de la Rosa. Vou mostrar minha conta no TikTok também. E oração, como que não, que piedade. Fale comigo, fulano Jeremias, e eu te mostrarei coisas ocultas que você não conhece.